Galera tricolor, muito bom dia. Graças a Deus o Fluminense voltou a vencer, voltamos a dar um sorriso, né? Voltamos a trazer os vídeos aqui com um sorriso no rosto, porque graças a Deus o Fluminense venceu e venceu bem o Avaí, né? Jogando bem, tá? Conseguiu uma goleada lá na ressacada, sem público, né? Portões fechados, e o Fluminense não tomou conhecimento do adversário, teve de fato um sufoquinho ali no começo, né? Mas depois conseguiu passear e conseguiu uma vitória até bem elástica na partida de ontem à noite. E isso se deve muito também, tá, a uma decisão que o Fernando Diniz teve, uma mudança que ele fez no time, e o treinador falou sobre isso e também deu um recado importante aí, falou sobre a torcida do Fluminense, também bastante importante a declaração. Nesse vídeo também falaremos, né, sobre uma atitude lamentável do árbitro da partida de ontem, né, a gente não pode deixar passar batido, vamos comentar aqui rapidamente nesse vídeo, tá? Mas antes da gente começar, eu até botei o banner errado, tá? Eu quero pedir para você deixar o like, tá? É importante demais que você aperte o botão do joia nesse vídeo aqui, tá? O YouTube valoriza muito essa métrica, ajuda demais a gente que produz conteúdo aqui na internet. Então, com o botão do like aí, você dá uma força absurda para a Central continuar crescendo, tá certo? Peço sua ajuda aí, conto com o seu apoio. E vamos embora para o assunto do vídeo, porque, pois é, né, o Anderson Daronco não apareceu irritando a torcida do Fluminense. O Fluminense conseguiu vencer o jogo ontem sem maiores problemas com o Anderson Daronco, mas ele conseguiu irritar aí muitos jogadores do Avaí e com uma atitude lamentável, né? A gente não aparece aqui para reclamar só quando o árbitro erra contra o Fluminense, né? Esse tipo de atitude lamentável do Anderson Daronco, que é um árbitro que a gente já critica aqui no canal há muito tempo, né? Ela também tem que ser trazida, porque ela tem que ser divulgada para que seja punida e não volte a acontecer, tá? Já ouvi papo de rolar isso outras vezes, outros momentos, até com outros juízes, e isso não cabe, tá? No futebol. O jogador Ranielli, tá? Foi o Ranielli? Ranielli, do Avaí, na saída do campo, deu a seguinte declaração: deixaram uma menção honrosa ao Daronco, muito desumilde. Fora do âmbito do jogo, ficou destratando a gente, falando de posição. Quero saber o que ele tem a ver com a nossa posição. Ele é pago para apitar, independentemente de quem ele vai apitar. Ah, tem um bando de Pelé, só deve estar falando de jogador bom. Quero saber o que ele tem a ver com isso para ficar destratando o jogador. Não é uma atitude muito profissional. E, cara, eu acho que o Ranielli tem toda a razão, tá? No protesto dele, assim, não cabe ao árbitro fazer esse juízo de valor, tentar menosprezar o atleta por conta de posição na tabela ou por conta de qualquer coisa. Até porque o Avaí estar mal na tabela não significaria, por exemplo, caso acontecesse, tá? Não acho que aconteceu, mas caso acontecesse, o Daronco, por exemplo, deixar de dar um pênalti para o Avaí, o pênalti não vai ser menos pênalti para o Avaí estar mal posicionado na tabela. Então, assim, isso para mim não tem nada a ver, tá? Parece papinho de quem quer irritar porque não aguenta ouvir a pressão, tá? E não pode, né? Um árbitro de Série A, né? No nível que dizem que o Daronco tem, né? Primeira prateleira aí da CBF, ele não pode fazer um negócio desse. É ridículo, pega muito mal, tá? Para o árbitro. Então fica aqui, né? Meu repúdio, nosso repúdio aqui, porque, pô, não dá, né? Não dá. Estamos em pleno 2022, né? Ano da tecnologia. Pô, desnecessário demais, cara. Desnecessário demais o árbitro fazer isso. O árbitro, que teoricamente, é imparcial ali, tem que só observar o jogo e apitar, proibir as infrações, marcá-las quando elas acontecerem, ponto. Não tem que ficar soltando gracinha para jogadores de nenhum time. Então vem aqui falar porque foi numa partida envolvendo o Fluminense, mas se fosse contra o Fluminense eu ficaria muito puto, então acho que é justo, né, fazer esse protesto, fazer essa nota, vamos dizer assim, de repúdio a essa atitude do Nacional, mesmo não sendo contra o Fluminense, sendo um jogo em que o Fluminense ganhou. E falando em vitória do Fluminense, tá? Graças a Deus, né, voltamos a vencer. E o Fernando Diniz deu um recado aí, falou sobre a torcida do Fluminense. Vou ler aqui o que ele falou na sua entrevista coletiva, porque assim, é um pensamento que às vezes parece, né? Tem a galera lá no clube e tal, que não pensa igual a ele, né? Então fico feliz do Diniz pensar assim. Vou ler aqui. O torcedor é o que eu mais entendo, falando sobre as críticas que ele andou sofrendo. Sou muito grato aqui no Fluminense por tudo que a torcida fez na minha chegada. Muitos momentos com o Maracanã lotado e muitas festas. Ele tem todo o direito de ficar indignado, porque quer vencer. Mas as pessoas que analisam o futebol precisam ter mais calma, senão a gente continua mais perdendo do que ganhar alguma coisa. A gente fez uma boa partida, mas cometeu erros também. Acho excelente, tá, que o Fernando Diniz, mesmo com a vitória, ele enxergue que tem coisas para melhorar, coisas para mudar. Eu acho que assim, eu sou da política que
nunca tá perfeito, perfeição é praticamente impossível, e sempre você mesmo que você pode golear de 10-0 na final de campeonato, você vai conseguir achar coisa ali que tem que melhorar, e assim, faz parte do trabalho do treinador sempre buscar essa melhora, tá? Mas eu gostei muito desse discurso do Diniz, quando ele fala que o torcedor tem direito de ficar puto, o torcedor tem direito de ficar revoltado, que tem a galera que parece que quer tirar isso da gente, né? A gente é torcedor, a gente sai de casa para ver jogo, passa perrengue, enfim, mesmo que não passasse, tá? Para ver o time do Fluminense, a gente quer ver o time ganhar. Aí aturar, por exemplo, como foi no último jogo, o Fábio, dizer que a torcida tá desrespeitando por vaiar, pô, isso aí não dá, entendeu? Isso aí não dá, isso aí irrita demais. Então, eu fico muito satisfeito, tá? Com essa declaração do Fernando Diniz, porque é assim que tem que ser, cara. Ainda mais quem trabalha em time grande, tem que entender que crítica vai acontecer, tá? Vão ser sempre criticados, sempre xingados. E é isso, é baixar a cabeça, trabalhar mais para tentar agradar a torcida. É o ônus dessa profissão. Claro que dentro do nível do respeito, sem violência, sem agressão. É isso, cara. O jogador tem que saber que ele vai ser vaiado, pode ser vaiado. E é isso que transforma o futebol numa coisa tão especial. É isso que faz com que os caras tenham super salários, porque é uma coisa que a gente ama muito, que a gente está disposto a gastar muito tempo, né? Como eu sempre digo aqui quando eu entro nesse exemplo, cara, assim, eu estou me dispondo aqui numa segunda-feira de manhã a gravar um vídeo falando sobre o Fluminense, dando minha opinião sobre as coisas. Vocês estão aqui assistindo, estão se dispondo numa segunda-feira de manhã ou de tarde, enfim, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, a parar para consumir assuntos sobre o Fluminense, vir aqui na Central, ver o que aconteceu de notícia, me assistir falar aqui, entendeu? Então, assim, se não fosse uma coisa que movimenta tanto, que mexe tanto com o coração, vamos botar assim, de milhares de pessoas, milhões de pessoas, não movimentaria tanto dinheiro, não movimentando tanto dinheiro, os caras não ganhariam o salário que eles ganham. Então, assim, é um ônus da profissão, tá? E acho que a declaração de Diniz foi perfeita, assim, dentro do nível ali do respeito, cara, o torcedor tem todo o direito de criticar a hora que ele quiser, quem ele bem entender, tá? E já que a gente tá falando de crítica, vamos falar de elogios, né? Porque o Diniz botou o Iago Felipe como titular, tá? Nesse jogo, foi até surpreendente, né? A escalação do GE dava o Caio Paulista como atacante. Na hora que saiu a escalação, tava lá o Iago no meio-campo e o Iago jogou bem, né? Participou diretamente ali do primeiro gol, né? Ele que chuta aquela bola de cobertura que pega na trave e o Cano completa para o gol, abrindo o placar. Tá? Entrou muito bem, deu constância ali no meio-campo e o Diniz falou justamente sobre isso. Ó. A mudança do Iago foi para ganhar volume e marcação. E ele foi titular praticamente toda a sua trajetória aqui. O exemplo de dedicação vem construindo essa volta dele e acho que foi muito boa. Acho que ele ajudou o Ares e o Ganso no jogo também. A ideia foi muito correspondida, que era dar volume e marcação. A gente teve uma atuação muito interessante, sofremos nos primeiros 5, 10 minutos, mas depois tomamos conta do jogo e merecemos ganhar, talvez com um placar até mais elástico, né? Então, o Fernando Diniz parece estar muito satisfeito aí com a atuação do Iago Felipe na partida de ontem, e confesso que eu também, cara, eu também gostei. É um teste que a gente pode até ver, acho que o Fluminense pode repetir isso, acho até que vai repetir, por exemplo, contra o Botafogo no próximo jogo, tá? Porque é um jogador que tem a pegada ali no meio campo, tem intensidade para marcação, com isso deixa o Ganso mais livre, né? Deixa o John Arias também um pouco mais solto. O John Arias é um jogador que já marca um pouco mais, o Ganso também tem marcado, vamos ser justos, mas deixa esses caras um pouco mais livres. Eles ajudam na marcação, mas tem mais liberdade para atacar quando o Fluminense tem a bola. E o Iago também, assim, ele é um jogador que eu não gosto dele ofensivamente, acho ele fraco, mas ele consegue chegar, assim, muito pela presença física, pouco qualidade, refino técnico, mas pelo vigor ele consegue povoar ali a parte ofensiva. Então, assim, ele consegue agregar lá na frente, né? E você ainda tem ele revezando ali, dá uma liberdade para o Martinelli da vida, por exemplo, que conseguiu meter um gol ontem, subindo, invadindo a área. Então, assim, eu acho interessante, sim, tá? Gostei desse primeiro teste com o Iago Felipe no meio-campo. Vamos ver aí o que o Diniz vai preparar para os próximos jogos e tal. Mas eu gostei, tá? Dessa solução, vamos botar assim, que ele arrumou para dar um equilíbrio nesse time do Fluminense. Bem ou mal, né? Embora a gente ainda tenha sido bastante ameaçado no último jogo, saímos sem tomar gol, né? Isso aí já é um avanço, ainda mais para o time que está tomando tantos gols quanto o Fluminense, tá? Quero saber agora a opinião de vocês, né? Iago Felipe merece a vaga de titular no Fluminense? Merece ser titular nos próximos jogos ou não? Melhor voltar com o Matheus Martins, ou enfim, Natan ali por dentro. Deixe seu comentário aí, vamos trocar essa ideia. Valeu? Galera, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.